Olá, pessoal do YouTube, Roberto, noviço Roberto aqui, paz e bem. Antes de tudo, vou pedir a força de vocês para se inscrever no meu canal, compartilhar, deixar o like. E também estou oferecendo e-books, né? Livros em PDF, voltados à exegese bíblica, à apologética católica, em defesa da fé católica, apostólica romana. Porque a gente vê muitos protestantes, pastores, apologetas, né, protestante, atacando o catolicismo, refutando, né, o catolicismo, né, chamando as doutrinas católicas de heresia, né, sendo que heresia é um termo católico, né, cunhado pelo catolicismo, assim como vários termos, canon, trindade, etc, né, apócrifo, né, também é um termo católico, né. Mas tudo bem. Então, eu estou vendendo e-books voltados à exegese bíblica, apologética católica, defesa da fé, cursos voltados à demonologia, à parapsicologia. E estou deixando na descrição o link de vendas na Hotmart. Os e-books voltados a um preço acessível, né, de 40 a 60 reais. Tem uns mais caros, né, quando é voltado a exegese bíblica, com mais páginas, né? Quem quiser me ajudar comprando meus e-books, eu agradeço. Aqui é uma resposta ao pastor Mateus, né, Alves, se não me engano, é Mateus Alves. Assim, diferente de outros pastores, né, vou fazer um elogio, né, porque ele parece um pastor respeitoso, né, diferente de outros pastores que debocham, zombam do catolicismo, né? Escarnece, né? Tem outros piores ainda, zombam, tiram sarro, né? Parece uma coisa algo infantil, né? É mais um ataque pessoal, um ódio contra o catolicismo, né? Tem uns pastores respeitosos, mesmo assim, não deixam de serem protestantes, né? Porque estão refutando o catolicismo, afirmando que as doutrinas católicas são antibíblicas, que não sei o que não pode da Bíblia. Aqui é uma resposta ao pastor, com todo respeito, né? E minha admiração ao pastor, por ser um pastor respeitoso, né? Não usar palavras ofensivas, né? Por ser adulto, por assim dizer, né? Ao contrário de muitos protestantes, por ser infantis, mesmo com barba na cara, né? E embaixo também, lá também, barba lá embaixo, né? Parece infantis, né? Porque zombam, debocham, escarnece, né? Tudo bem, né? Então, vou continuar aqui, vai. É sobre, aí ele aborda um católico, talvez não muito preparado, né? Sobre a intercessão de Maria, cadê a intercessão de Maria? Onde está na Bíblia a intercessão de Maria? Aí vou perguntar também ao pastor Mateus Alves. Onde está a palavra trindade na Bíblia? Né? Não existe a palavra trindade, nenhum dogma assim formalizado nas escrituras, né? Pode pegar ali o batismo de Jesus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e outras, né? Não existe o dogma formalizado na Bíblia. Isso é uma construção teológica dos pais da igreja, dos concílios católicos, né? Também não existe na Bíblia Satã como diabo. Isso é uma construção teológica cristã. E a demonologia é um desenvolvimento católico, a angeologia,
é um desenvolvimento católico, né? Trindade, né? Pecado original também não está na Bíblia, né? Foi consolidado por Santo Agostinho, porque cadê a palavra pecado original não está na Bíblia? Falar, é que ele o pecado entrou no mundo por causa de Adão, mas isso é questão da Bíblia lá em latim, a Bíblia no grego, né? Epiho, inco, né? Aí eu pergunto, cadê anjos na Bíblia? Não existe. São os malaquins, né? A angiologia foi desenvolvida por Pseudo Dionísio, Tomás de Aquino e virou doutrina católica. Assim como a demonologia. Porque Satã no Antigo Testamento é um, Satã no Novo Testamento é outro, né? Eu também não vou entrar no detalhe nem dizer que esse Satã existe ou não, se é o diabo ou não, né? Demônios também não existem na Bíblia, né? Jesus expulsava espíritos imundos do conceito judaico. Os demônios ali que aparecem por duas vezes no Antigo Testamento não são anjos caídos, né? São os Shedins, os Lilins. Também não vou entrar em detalhe, né? Porque eu estudo demonologia, né? Eu estudo demonologia. Demonologia que foi desenvolvida pelo catolicismo. Então, aí eu pergunto, cadê Trindade na Bíblia, pecado original, anjos, demônio, a aparição do Jesus ressuscitado? Não está na Bíblia, né? A aparição do Jesus ressuscitado no Evangelho de Marcos é um acréscimo posterior do século V, não está nos manuscritos do século IV, é um apêndice, está ali na Bíblia, apêndice. Muitas coisas também não está da Bíblia. Tem interpretação, acréscimo do Targum no aramaico. Tem um vídeo que ele fala que o nome de Maria abala o inferno, ele não concorda, né? Aí, mas ali, se pegar Gênesis 3,15, que a inimizade foi colocada entre a serpente e a mulher, né, no hebraico arcaico. Aí o Targum aramaico acrescentou descendente, que os descendentes esmagariam a cabeça da serpente, mas isso é acréscimo do Targum aramaico, porque no hebraico arcaico, porém inimizade entre ti e a mulher. Tu o visarás, eu não lembro o resto porque meu livro já era. Meu cachorro rasgou meu livro. São 3 frases só. Né? Então, a Bíblia contém acréscimos do aramaico, né? A Bíblia em português. As Bíblias que não são fiéis aos originais contêm acréscimos, interpolações. Né? Cada tradutor traduz diferente. Então, aí eu pergunto, cadê Trindade na Bíblia? Pecado original, anjos, demônios, aparição do Jesus ressuscitado? Cadê? Não existe na Bíblia. Aí ele chega para o católico, cadê a intercessão de Maria na Bíblia? Mas, vamos ali, com base na exegese, na patrística, né, na tradição cristã. Desde o século II, lá nas catacumbas, os cristãos veneravam Maria, pediam intercessão dos santos. Isso é arqueologia, história da igreja. Para quem estudou história da igreja, tem as pinturas, os afrescos ali nas catacumbas de Maria, de Jesus, da Bíblia, dos apóstolos, orações lá já no século II, século III, de cristãos pedindo intercessão de Pedro, né, que já morreu. Né? Tem a Maria orante, né, já representando a Assunção de Maria, e Maria orando pelo povo da terra, lá nas catacumbas, lá nas catacumbas de Roma, catacumba de Priscila e as outras catacumbas.
Temos orações do século III, o Súbito Praesidium, né? Papiro lá do ano 250, os cristãos já recorrendo, pedindo a proteção de Maria, a vós recorremos, Santa Mãe de Deus, né? Essa oração vai estar ali nos livros litúrgicos de Jerusalém, do século V já, hinos do século IV, inários do século IV, já dos cristãos recorrendo a Maria, pedindo intercessão, né? Na patrística, Agostinho, Orígenes e tantos outros padres da igreja ensinando a intercessão dos santos. Santo Agostinho era devoto de Santo Estevão, testemunhando milagres, curas, libertação do demônio pela intercessão de Santo Estevão, né? Santo Agostinho, tanto usado pelos protestantes contra o catolicismo. Santo Agostinho, né? Aí vamos também pegar Clemente de Roma, lá do século I, né? Irineu e muitos outros próximos aos apóstolos, né? 8 séculos de patrística, mas chega o protestante e fala, não, tá errado. O católico inventou tudo. Intercessão do santo, adoração de imagens, primazia de Pedro, mas tá ali na patrística, desde o século I, tudo isso, né? Os pais da igreja defendendo a primazia de Pedro, a intercessão do santo, o batismo de criança, uso das imagens, relíquias, né? Em Apocalipse 12, Apocalipse, se pega no original, que não há separação de capítulos e versículos no original, João vê primeiramente a Arca da Aliança, em seguida a descrição uma mulher, né? No grego não existe a separação de capítulos e versículos. Então, ali, a arca que João viu não é a arca que Deus mandou fazer, né? A arca ali é a Maria. A patrística vai afirmar isso, né? Exegetas vão afirmar isso. O grego vai afirmar isso. Primeiro, João 11, 19, vê a arca. Em seguida, a descrição de uma mulher coroada, né? Coroada, rainha, com cetro na mão, se não me engano. Não, é o filho dela. Tudo bem. Então, ali temos a Gebirá. Gebirá era a rainha-mãe, né? Na antiguidade, em Israel, nos reinados, antes de um súdito passar pelo rei, passava pela mãe dele, né? Assim como no cristianismo, os pais da igreja afirmam que Maria é a rainha do céu, rainha-mãe, né? Que a oração de Maria é poderosa não porque ela é onipotente, né? Mas porque ela é mãe. Então, o papel de mãe tem uma força, né? Maria é a onipotente suplicante, não porque ela é Deus ou deusa, e sim porque a oração dela é onipotente. Porque é o papel de mãe, entendeu? A mãe chegando até o filho para interceder pelas pessoas, pelo povo. No Salmo 45, tem uma profecia sobre o Messias. 45, do 6 ao 9, vai dizer assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade, cetro do teu reino. Ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Aí vai aqui. Filhas de reis encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ou seja, uma profecia sobre o Messias, e à direita do Messias está a Gebirá, a rainha-mãe. Isso, com certeza, aqui tanto é uma alusão ao Messias, como é uma alusão à Virgem Maria. Ali, como em Apocalipse, Maria, a mulher, aparece com
coroada, né? A Gebirá, a patrística vai defender isso, que Maria é a rainha mãe, que Maria intercede, que Maria está no céu, que Maria é imaculada, que Maria é pura, que Maria é a nova arca da aliança. Assim como a arca da aliança era um objeto sagrado, era o povo para era um meio, né? Era um meio de se chegar a Deus, assim, em base de intercessão. Então, o sacerdote, e uma vez por ano havia o sorteio do povo chegar até a arca para orar a Deus, né? Por meio da arca, daquele objeto sagrado, santíssimo, né? Aquele objeto santíssimo, puro, imaculado, sagrado. A arca era um embaixador entre o, o povo e Deus. Ali em Apocalipse 11, 19 e 12, 1, Maria é a arca. Primeiro João vê a arca, e em seguida Maria, uma mulher, né? O que na tradição, na exegese, é tanto Israel como Maria. A Gebirá, rainha mãe. Ah, mas cadê na Bíblia que Maria é a Arca da Aliança? Então é questão de estudar. Se pegar segundo Samuel 6, que é a descrição da arca, e o Evangelho de Lucas 2 ou 1, se não me engano, ali tem uma comparação entre a Maria e a arca. O evangelista Lucas, se baseando no livro de 2 Samuel, descreve Maria como uma arca. Em vários momentos ali ele descreve, compara Maria como a arca da aliança. Né? Teve até protestante que, ao estudar isso, eruditos, se tornou católico na mesma hora. Né? Então ali o Evangelho de Lucas, ele, para qualquer judeu da época que lesse o Evangelho de Lucas, via ali a descrição da arca. Com certeza, Lucas descreve Maria como a nova arca, compara Maria à nova arca, ou praticamente considera Maria como uma nova arca da aliança. Então temos fortes evidências que Maria é a nova arca, com base no 2 Samuel, com base no Evangelho de Lucas, com base em Apocalipse, com base na patrística, também onde os pais da igreja afirmam que Maria é a nova arca da aliança. Né? Então tem uma ali. Então, aí Maria é o novo trono de Deus. Maria passa na frente, Maria é a porta do céu, porque a arca ia na frente do povo. A sombra de Deus desceu sobre a arca. Assim como a arca era pura, santíssima, um objeto sagrado, um elo entre o povo e Deus, Maria é santíssima, é pura, é imaculada. Então é a base de estudar. Eu não sei se. Então, o livro de 2 Macabeus, que os protestantes tiraram na Bíblia, vai falar de intercessão dos santos. Jeremias, já falecido, intercede pelo povo da terra. Mas os protestantes tiraram esse livro da Bíblia. Segundo Samuel, em Jeremias, Deus vai dizer assim: porém o Senhor disse, né, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo, né? Outras traduções vão dizer, mesmo que se Moisés e Samuel intercedessem pelo povo, no hebraico está a expressão interceder. Deus aqui usa um termo de atualidade, como se Deus esperasse de fato que Moisés e Samuel, séculos depois de suas mortes, aparecesse diante de Deus numa assembleia, né, como advogados, como intercessores, intercedendo pelo povo. Temos também a lamentação de Raquel, outra
outro argumento, evidência sobre intercessão, né? Eu até escrevi um livro sobre isso, né? Temos a patrística, temos vários estudos sobre isso, né? Aqui, como o evangelista Lucas né, no Evangelho de Lucas 1, né? Aí, aqui, 28, entrando o anjo, né? Aqui, deixa eu ver. E onde E de onde me provém que venha a visitar a mãe do meu Senhor, né? Ali se pegar Samuel, tá? Segundo Samuel, está falando da arca. Então, termos aqui que o evangelista Lucas usa no Evangelho, no capítulo 1, ele está citando segundo Samuel 6, considerando Maria como a nova arca da aliança, né? Assim como o objeto, a arca, era puro, era o trono de Deus, era santíssimo, era imaculado, era um elo entre o povo e Deus. Maria é pura, imaculada, santíssima, santíssima, santíssima. Maria é o novo trono de Deus, é o novo elo, né? Entre, não, assim, Jesus é o único mediador em relação à salvação, né? A Arca da Aliança era um elo, um embaixador, por assim dizer, né? Quem quisesse chegar até Deus, ficava, orava diante da Arca da Aliança, né? Assim como nós católicos oramos diante de uma imagem, nós estamos orando para a imagem, estamos orando para o santo que representa aquela imagem. Porque os pagãos consideravam as imagens como deuses, como se um espírito estivesse ali, tratavam imagens como pessoas, né? Até os profetas aí vai zombar. Tem olhos não vê, tem bocas mas não fala, né? Porque o povo tratava as imagens como se fosse uma pessoa. Oferecer comida, penteava o cabelo, passava perfume, dava banho, né? E isso que o Isaías vai zombar dos idólatras. As imagens católicas, as imagens católicas são objetos sem poder, não são deuses. Nenhum católico ora a uma imagem como fosse um Deus. Tu és meu Deus, né? Porque o protestante não sabe a diferença entre adoração, não sabe o que é veneração, né? Eles acham que os católicos cantar louvores diante da imagem está cometendo idolatria, adoração. Católico na teoria é uma coisa e na prática é outra. Não. Mesmo um católico sem formação teológica nenhuma, ele não está cometendo idolatria, porque não é um Deus, não está rezando as imagens como fosse um Deus. Adorar, o protestante faltou na aula de latim, né? O português veio do latim, né? Assim como os padres estudam latim, né? Então, adorar vem do latim ad orare, é mais do que orar, é prece de submissão, de criatura para criador, é considerar alguém ou um objeto como um Deus, é uma prece onde a pessoa considera aquele alguém ou objeto como um Deus, reconhecer aquele objeto ou uma pessoa, uma entidade como um Deus. O catecismo é bem claro. Só Deus é o Senhor, Criador e Deus. Em nenhum momento o catecismo vai ensinar o católico a adorar Maria como um Deus, reconhecer Maria como um Deus ou Criadora. Seria mais ou menos assim, um objeto, né, que é uma imagem da Virgem Maria. Tu, Maria, és minha Deus, minha Criadora. Entendeu? Esse é o ad orare. Essa é a adoração.
Não é simplesmente só se ajoelhar. Ajoelhar não é adoração. É o gesto. É o gesto de honra ou de submissão, né? Eu posso me ajoelhar perante uma autoridade, um anjo, mas eu não necessariamente estou o adorando. Se um anjo aparecer para mim me ajoelhar, é sinal de honra, veneração, proscuneu, né? Agora, se eu falar para o meu anjo, agora eu com intenção de que o anjo é um Deus, é outra coisa, né? Porque eu posso adorar a Deus de pé, sem necessariamente me prostrar. Porque adorare é prece de submissão. Orar é uma coisa, súplica é uma coisa. Orar é uma súplica, né? Orar é uma súplica. Adorar é prece de submissão. Mas o Pássico Protestante fugiu da aula de latim. Adorare, nossa língua veio do latim. Do latim. Né? Adorare. Não adoramos Maria. A patrística também, a demonologia desenvolvida pela Igreja Católica, viu, protestante? Aqui, ó. Antes de surgir o protestantismo, por mais de 2000 anos, a Igreja Católica pedia a intercessão dos anjos, de Maria, de São José, dos santos contra os poderes das trevas, né? Assim como invocar São Miguel Arcanjo para combater as forças das trevas contra uma infestação demoníaca, contra uma possessão, como eu testemunhei, porque eu estudo demonologia, né? Eu estudo demonologia, não é de 50 anos, de mais de 2000 anos. Família protestante, família protestante que teve a casa infestada por demônios, né? Por meio, os antigos moradores fizeram um rito ocultista. Começou a acontecer fenômenos sobrenaturais, viam o espírito, acordavam 3 horas da madrugada, as luzes piscavam, né? 3 horas da madrugada. Eu ensinei a rezar a São Miguel Arcanjo e jogar água benta. E a oração de São Miguel Arcanjo foi criada pelo o Papa Leão XIV, se não me engano. Não, Leão, não foi Leão XIV, foi outro Leão. Não Leão, é um Papa Leão, né? Onde, com base nisso, sem precisar invocar o nome de Jesus, porque assim, os anjos já estão em comunhão com Cristo, né? Os demônios foram expulsos. Os demônios foram expulsos. A patrística vai ensinar a ajuda de Maria contra os poderes das trevas. Mas o protestante não estuda latim, não estuda demonologia, não estuda exorcismo, não sabe o que é demônio. Pergunta, cadê demônio na Bíblia? Ah, tá ali, Deuteronômio 32, demônios, não sei o que daqui, Salmo, não sei o que. Não. Demônios não existem na Bíblia. Anjos como anjos caídos. Isso foi um desenvolvimento católico, né? Assim como Satanás, no Antigo Testamento, é o anjo promotor. Não necessariamente o diabo, né? Os demônios que Jesus expulsava eram os espíritos imundos do conceito judaico, os lilins, os shedins, os manziquins. Alguns estão na Bíblia e alguns estão no Talmud, na Zohar, na Midrash. Bom, eu vou deixar livros, talvez, aqui na descrição, para quem quiser estudar mais, se aprofundar, me ajudar. Né? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor volte o seu rosto sobre nós. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.